pessoal, nessa questão, uma coisa muito importante da gente perceber é o seguinte, ó. Perceba que o bloco B, ele vai percorrer aqui uma distância y, que é a mesma distância y que o bloco A percorre. E daí? E daí que é o seguinte, quando o bloco B percorrer essa distância y, ou seja, quando ele estiver aqui no solo, vamos supor, o bloco A vai estar aqui, ó, não é isso? Digamos, ele vai estar começando a percorrer essa distância D. Bom, mas perceba que nesse trecho que isso acontecer, você não vai ter mais aqui agindo a sua tração, tá? Então, a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto, a sua força resultante vai ser somente a força de atrito em módulo aqui, beleza? A partir desse ponto, a única força resultante que você vai ter é a sua força de atrito, tá? Perceba também que todas as respostas estão em função de y e de d. Então, a gente vai ter que procurar alguma coisa aqui para escrever esse coeficiente em função de y e de d, de alguma forma. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aqui uma análise utilizando o diagrama, tá? Então, procura fazer uma análise do diagrama do corpo livre para o corpo A e do diagrama do corpo livre para o corpo B. Até esse ponto aqui, pessoal, até esse ponto, tanto o corpo A quanto o corpo B vão estar submetidos à mesma aceleração. Só que do ponto D para frente, só quem vai ter uma aceleração é o corpo A, já que o corpo B já vai ter percorrido a distância y e vai estar em repouso, tá certo? Então dá uma pausa no vídeo, tenta resolver esse problema com essas dicas, fazer o diagrama do corpo livre, analisar a aceleração dos corpos antes de D e depois de D e volta para cá caso você não consiga. Bom, a análise do corpo livre DA até esse trecho Y, ele vai ter o que? Ele vai ter uma força de atrito para cá, ele vai ter a tração que vai ser maior em módulo, a força peso e aqui a normal, que vão ter o mesmo módulo. O corpo B, nessa parte aqui, antes de chegar ao solo, ele tem agindo a sua força peso e a força de tração, que o módulo é menor. Então, aqui fizemos essa análise. Bom, o que é que a gente vai ganhar com isso? Vamos ganhar o seguinte, ó. Como a tração é maior do que a força de atrito até o trecho Y, então tração menos essa força de atrito vai ser igual a minha massa vezes a aceleração, onde esses corpos vão estar submetidos à mesma aceleração, né? E aqui, o corpo B, a gente tem que, como o módulo da força-peso é maior, força-peso menos tração é igual a massa vezes a aceleração. Perceba que os pesos serão iguais, visto que as massas são iguais, tá? Então, com isso, eu consigo eliminar aqui a tração e somando as duas equações, você vai ficar com peso menos a força de atrito é igual a 2ma. Beleza. Agora, a força-peso é mg. A força de atrito é a normal vezes o coeficiente. E a normal é igual ao módulo da força-peso. Então, vai ficar μ vezes mg, que é igual a 2 vezes ma. Simplificando a massa, porque ela está em todas as parcelas, a gente fica que g menos mg é igual a 2 vezes a minha aceleração. Beleza? Ou seja, pessoal, querendo ou não, essa minha aceleração aqui, perceba que ela vai ser dada pelo seguinte, ó, se g for 10, aqui vai ficar 10 menos 10 mi é igual a 2 vezes a aceleração, dividindo por 2, teremos que a aceleração vai ser 5 menos 5 mi. Ou seja, essa aceleração aqui, ela existe até esse ponto y. Após isto, você não vai ter mais tração envolvida, porque o corpo B já vai estar no solo. E aí a única força que vai estar agindo vai ser a força que vai estar agindo no corpo A, que é a força de atrito. Bom, e o que é que a gente pode fazer aqui, pessoal? Veja só, ele não falou de tempo. Como ele não falou de tempo, a gente pode usar Torricelli. Então eu vou usar a equação de Torricelli no corpo A até essa posição aqui, tá? Y. Então percebam, a velocidade final de A ao quadrado é igual à velocidade inicial de A ao quadrado mais 2 vezes essa aceleração, que vai ser essa aqui, vezes a variação do espaço, beleza?
Velocidade final que a gente vai ter para descobrir a inicial. Perceba que o problema diz que é 0. Então vai ser 2 vezes essa minha aceleração, que é 5 menos 5.000, vezes o meu espaço aqui, que vai ser o que ele vai percorrer aqui, ó, não é y? Beleza? Se eu colocar o 5 em evidência, a gente vai ficar que a velocidade A, o quadrado dessa velocidade, vamos deixar o quadrado por enquanto, vai ser 10, 1, vai ser 10y de 1 menos μ. Então, a gente tem essa velocidade final de A até chegar ao ponto Y. Do ponto Y para frente, ele vai estar no trecho D. E para esse trecho D, nós podemos usar, para descobrir essa nova aceleração, a segunda lei de Newton e novamente Torricelli, que foi o processo que a gente fez aqui. A gente usou a segunda lei de Newton e usou Torricelli para descobrir essa velocidade. Bom, então fazendo essa análise, após ele ter percorrido esse trecho Y, galera, a gente vai ter o seguinte, ó, que a nossa força resultante vai ser somente a força de atrito, tá certo? Em módulo, tá? Vai ter menos φ, porque está no sentido negativo, é igual a massa vezes a nova aceleração aqui, que eu vou chamar de A', beleza? E a gente tem que isso aqui vai ser a normal vezes μ, então μ vezes a normal vai ser mg, que é igual a massa vezes a minha A'. Simplificando a massa, a gente tem que a nossa aceleração nova vai ser menos 10 μ, tá certo? Agora vamos usar Torricelli nesse trecho, que foi o que a gente fez inicialmente. Então, ó, perceba que agora é o seguinte, ó, a velocidade de A final ao quadrado é igual à velocidade de A inicial, que vai ser essa aqui, mais 2 vezes a nova aceleração, vezes ΔS. Quem vai ser esse meu ΔS? Vai ser esse tamanho D, que ele vai percorrer. Certo? Então, agora vamos ter o seguinte, fazendo essas substituições. Ó. Perceba que quando o corpo A ele percorrer esse tamanho D, ele vai parar, né? Então, essa minha velocidade final dele é 0. Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte, ó. 0 é igual a 10y, 1 menos μ, que é a velocidade essa aqui, tá? Já está ao quadrado, mais 2 vezes essa nova aceleração, que é menos 10 μ, vezes a distância d. Aqui meu problema acabou, porque perceba que o μ, querendo ou não, vai ficar somente em função de y e de d, tá certo? Então aqui vamos fazer suas contas, ó. 0 é igual a 10y menos 10 y μ menos 20 μ vezes d, beleza? Então aqui teremos que menos 10y é igual a menos 10 yμ menos 20 μ vezes d. Se eu multiplicar por menos 1, fica com 10y igual a 10 yμ mais 20 μ vezes d. Se eu dividir por 10, a gente fica que y é igual a yμ mais μ vezes d. Se eu colocar o μ em evidência, y vai ser μ, y mais d. E se eu passar dividindo y mais d, μ vai ser então y sobre y mais d. E aí a gente fica com a resposta final. Ops, aqui eu acabei esquecendo o 2. Desculpa aqui, pessoal. Aqui, ó, mais 2 μ vezes d, tá bom? Se eu colocar o μ em evidência, a gente fica com μ de y mais 2d. Agora sim, o μ, finalmente, ele vai ser y sobre y mais 2d. Ou seja, a gente fica aí com a resposta como sendo letra A, beleza? Então, observa que aqui foi uma questão que envolveu dois conceitos bem interessantes. Envolveu segunda lei de Newton, com força resultante, e envolveu aqui a equação de Torricelli, ou seja, envolveu um tópico aí lá de dinâmica e um tópico lá de cinemática, beleza?